Na parte 1 desse vídeo, abordei um pouco sobre a origem da Santa Inquisição, quais os motivos para ela ter surgido e o clímax que levou à morte injusta de inúmeras pessoas, movido pelo ódio daqueles que se diziam cristãos, expressos em um livro chamado Martelo das Bruxas. Lembrando que a parte 1 desse vídeo vai estar no card e também na descrição. Agora, mostrarei as práticas de tortura e execução e os instrumentos que foram usados. Também irei falar um pouco sobre algumas pessoas, ícones conhecidos na história que foram vítimas da Inquisição. E o primeiro instrumento que irei mencionar aqui é o chamado Berço de Judas. Tratava-se de um sistema para obter confissões que nem sequer permitia ao suspeito dormir, mas ao decorrer da história, se transformou em um cruel aparelho no qual as vítimas eram suspensas por cordas acima de uma espécie de triângulo pontiagudo, sendo largadas em cima do objeto com força para machucar seja o ânus da vítima ou partes sexuais. Era um tipo de empalamento bem demorado, que às vezes levava a vítima à morte, outras vezes a vítima era retirada antes de morrer. O problema é que o instrumento nunca era lavado, contendo restos de sangue ou fezes das outras vítimas. Então, se a pessoa sobrevivesse, adquiriria uma infecção muito grave. Em alguns casos, eram colocados pesos nos condenados para fazer com que eles fossem empalados mais rápido. Um processo muito doloroso, em que a vítima ficava dias sem dormir, sem comer e sofrendo muita dor. Outra prática de tortura bem antiga era o estiramento, usada por egípcios e babilônios, e adotada pelos povos da Europa. A prática era bastante dolorosa. A vítima se deitava em uma cama de madeira e tinha os pés presos por algemas. As mãos eram esticadas acima da cabeça e amarradas a uma corda. Por fim, quando a tortura começava, o carrasco acionava uma alavanca que puxava a corda e esticava a pessoa, deslocando ombros, articulações e a coluna vertebral, além de romper os músculos ou até mesmo desmembrar a pessoa. Outro instrumento de tortura também era chamado o arranca-seio, o objeto de ferro pontiagudo utilizado para arrancar os seios das mulheres condenadas à Inquisição. O objeto era esquentado e apertado no seio da mulher, depois puxado para arrancar rapidamente ou de forma lenta, acarretando muita dor e sofrimento às mulheres. O quebra-joelhos ou esmaga-joelhos era uma das torturas aplicadas por povos da região do sul, na Ásia. Era usado como uma arma de confissão durante o julgamento do réu. O instrumento formado por duas placas paralelas de metal ou madeira, unidas por duas roscas. Quando as roscas eram apertadas, pressionavam os joelhos até esmagá-los ou perfurá-los, já que o dispositivo muitas vezes era pontiagudo. A ferramenta de punição também foi empregada na Europa medieval. E um dos castigos mais cruéis de que se tem registro é o chamado burro espanhol, no qual as vítimas eram colocadas nuas em um aparelho que tinha o formato de uma letra V e invertida com as pernas abertas. A ideia era fazer com que o peso da própria vítima a machucasse pelas partes íntimas. Para deixar a situação ainda mais agonizante, pesos eram colocados ou amarrados aos pés da vítima, forçando o corpo delas para baixo. Existiam também as máscaras da vergonha. Geralmente as máscaras eram feitas de metal e inspiradas nas figuras de determinados animais. Difamadores eram os principais alvos desse tipo de punição, mas que também eram usados nas bruxas, e além da vergonha exposta, a pessoa poderia ser amarrada a um poste ou ser obrigada a usar o artefato por dias. Existia também a chamada apeira, destinada aos homossexuais, lésbicas, mulheres acusadas de traição e também nas bruxas. A pera era um parafuso que se expandia até uma determinada abertura máxima. O instrumento era introduzido na boca ou no ânus da vítima ou na vagina da mulher. No caso de blasfemos, era colocado na boca para puni-los por contar mentiras. No caso de homossexuais, era introduzido no ânus,
para que o réu sentisse a dor atribuída às práticas do sexo entre homens e no órgão genital das bruxas, pois se acreditava que elas se relacionavam com o diabo. As gaiolas suspensas eram gaiolas pouco maiores que a própria vítima. Nela, o condenado nu ou seminu era confinado e a gaiola suspensa em postes de vias públicas. O condenado passava dias naquela condição, sendo humilhado em praça pública, e morria de desidratação, fome ou até mesmo frio em tempos de inverno, e o cadáver ficava exposto até que se desintegrasse. Durante a Inquisição, a fogueira foi uma das práticas mais usadas para condenar os hereges à morte na Europa medieval, principalmente os acusados por prática de bruxaria. Normalmente, o réu era amarrado a um pedaço de madeira e queimado junto com lenha, palha e outros materiais, combustíveis e queimado vivo em público, até mesmo na frente de seu marido, esposa ou filho. E existia também o chamado serrote. Era um instrumento de tortura bastante radical. Neste castigo, o condenado era suspenso com os pés amarrados em correntes e depois era serrado ao meio. Nesse caso, não seria um instrumento de tortura, mas sim de execução, né? O fato do réu ficar de cabeça para baixo era para garantir que a vítima sangrasse menos e assim sentisse a lâmina do serrote pelo menos até o umbigo, quando geralmente perdiam a consciência. A mesa de evisceração era um dos instrumentos de tortura mais cruéis do período medieval. O condenado era amarrado a um suporte de madeira e ficava abaixo de uma manivela que continha uma corda. O carrasco abria então um pequeno furo no abdômen do condenado e prendia a corda em uma de suas vísceras. Depois, a manivela era acionada lentamente, extraindo as tripas do condenado. O grau de crueldade da tortura dependia do carrasco. Quanto mais lentamente ele acionava a manivela, mais longa e dolorosa a morte do condenado, que via suas tripas saindo do próprio corpo. E o último instrumento que irei mencionar aqui era a chamada Virgem de Nuremberg, que era uma prática de tortura alemã que foi utilizada por diversos países europeus durante o período da Inquisição. Nesse tipo de condenação, o preso era colocado dentro de uma espécie de sarcófago com lâminas e pregos em seu interior. A caixa era fechada, machucando o condenado sem causar morte imediata. Ele permanecia ali por alguns dias, até que finalmente morresse de hemorragia. O instrumento também ficou conhecido como Dama de Ferro. Pelo que vimos aqui, tanta criatividade para torturar ou executar os condenados só revela o tamanho da maldade dessas pessoas. Naquela época, que não satisfeitas só com a morte das vítimas, ainda os torturavam para garantir que estes sofressem antes de morrer, e muitas vezes eram pessoas que não fizeram nada para merecer isso. Agora vamos falar um pouco sobre os principais inquisidores. Um dos mais temíveis representantes da Inquisição foi o chamado Tomás de Torquemada, um frade dominicano espanhol, nomeado como inquisidor pelo Papa Inocêncio VIII e prestigiado pela Rainha Isabel de Castela. Este clérigo promoveu uma feroz caçada contra bígamos, agiotas, judeus, homossexuais, bruxas e hereges. A sua ferrenha atuação acabou fazendo com que a sua fama percorresse os 4 cantos da Espanha e chegasse até os ouvidos do próprio Vaticano. Ao longo de uma vida toda dedicada a esse tipo de atividade, Torquemada acabou sendo visto com desconfiança pelos dirigentes religiosos da época. Segundo estimativas, através de seus métodos de investigação, cerca de 10.000 pessoas teriam sido condenadas à fogueira. Outro inquisidor bem famoso era o Pedro de Arboés. Também foi outro famoso inquisidor que concentrou seus esforços em converter forçadamente judeus para o catolicismo, mas que foi morto por judeus convertidos que na verdade agiram por vingança. Só que a morte dele serviu de inspiração para os outros inquisidores que encararam ele como um herói. Sua morte instigou até mesmo Tomás de Torquemada, mencionado antes. E por último, eu aproveito até para pronunciar seu nome certo, que era Heinrich Kramer,
o autor do livro O Martelo das Bruxas, que serviu de inspiração para a Santa Inquisição. A Santa Inquisição vitimou nomes importantes e conhecidos na história, como Joana d'Arc, que era considerada uma heroína guerreira nas batalhas da Igreja Católica, e ainda assim foi traída pela Igreja, que a acusou injustamente de se vestir como homem, no caso de usar uma armadura de guerreira, e por isso condenada à Inquisição. Outro personagem histórico bem famoso foi Giordano Bruno. Ele era um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico de cosmologia, ocultista, hermético e frade dominicano italiano. Ele propôs que as estrelas fossem sóis distantes cercados por seus próprios planetas e levantou a possibilidade de que esses planetas criassem vida neles próprios, uma posição filosófica conhecida como pluralismo cósmico. Ele também insistiu que o universo é infinito e não poderia ter centro. Algumas coisas que ele acreditava, hoje a ciência pode comprovar ou até mesmo compartilhar da mesma teoria. E o caso mais famoso da Inquisição foi do grande físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, que foi caçado e repreendido pela Igreja Católica, simplesmente por acreditar que a Terra não é o centro do universo e que as estrelas, os planetas, não orbitam a Terra como se pensavam. Para censurá-lo, mostraram a ele os instrumentos de tortura que seriam usados caso ele não parasse com suas teorias, e isso já foi o suficiente para ele negar e forçadamente rejeitar suas descobertas em público. Embora não tenha sido morto pela Inquisição, ainda assim foi condenado à prisão domiciliar, que para mim foi uma tremenda covardia. Além de ter negado suas descobertas, tendo que passar por mentiroso, ainda condenaram ele à prisão pelo resto da vida, sendo que ele morreu 9 anos depois. Não dá para saber o número de mortes pela Inquisição, mas alguns historiadores e pesquisadores dizem que durante os séculos XVI e XVII, estima-se que a Inquisição matou cerca de 100 mil pessoas, ou mais de 100 mil pessoas, entre mulheres, homens e crianças. Alguns lugares ficaram bem conhecidos, como em Castela, que em 1480, mais de 1.500 vítimas foram queimadas por causa de falso testemunho. Em 1545, a cidade de Merindol inteira foi devastada. Aqui no Brasil chegou a ocorrer cerca de 500 julgamentos, e um dos casos bem conhecidos também foi o massacre da noite de São Bartolomeu, que foi a maior chacina da Inquisição, embora não tenha sido pelas mãos dos inquisidores, nem tenham ocorrido julgamentos, mas que foi planejado pelos católicos para eliminar os protestantes. Enfim, muitas pessoas morreram por causa da Inquisição. Mulheres, homens, crianças, muitas mentes brilhantes que poderiam ter contribuído muito, seja para a ciência, a filosofia, até mesmo a arte, para a sociedade e o conhecimento que se tinha na época. O suposto fim da Inquisição se deu não porque houve arrependimento, consciência pesada das atrocidades que ocorreram, mas sim porque a Igreja com o tempo começou a perder força, domínio entre o povo. Mas o estrago já havia sido feito, né? A maldade não foi praticada só pela Igreja Católica. O protestantismo também praticou dessas maldades, mas isso é papo para outro vídeo. Queria ter tido mais tempo para falar mais sobre esse tema, mas visto que eu faço tudo sozinho, só pude abranger um pouco desse assunto. Só peço a vocês o seu humilde like, e se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscrevam e ative o sininho. Sua ajuda é muito valiosa. E compartilhe esse vídeo com seus amigos e também familiares. Quero agradecer de coração a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.